Vamos ter uma visão diferente sobre polimento comercial e polimento técnico e até algumas nomenclaturas que colocaram no mercado já há muitos anos. Até antes de eu começar a polir, eu me lembro que meu pai ele levava o carro dele para polir, aí falava cristalização. Isso lá em 1989, 90, 91. Aí depois eu ouvi falar sobre espelhamento de pintura. Fizeram no carro do meu pai. Depois disso que eu fui entender o que, que era. Hoje em dia, quando eu passo, às vezes, numa oficina de funilaria, está escrito cristalização, revitalização e outros nomes mais. Mas, também, hoje no mercado, como já há muitos anos, se vendem um polimento comercial, um nome comercial. Eu tento entender até hoje o que é isso. E, claro, o polimento técnico, que é o que eu trabalho, que é a minha visão de negócio. Só que eu vou explicar da maneira que eu entendo e vamos bater uma bola aqui, dialogando, vocês aí do outro lado, para a gente estudar um pouco mais sobre esse mundo, porque muita gente me pergunta, até quando eu vou dar curso de polimento, muita gente fala sobre polimento comercial, polimento técnico, a gente vê muito influencer falando sobre produto para vender, que ele ganha produto para falar, e ele vende produto e não sabe o que tem na composição, e ele fica tentando falar que vai mascarar, mas é para quebrar um galho. Então, eu vou começar da minha visão para a gente ver o que, que eu acho e eu vou explicar da maneira que eu entendo. Tá? Primeira coisa, nas nomenclaturas, esquece polimento comercial ou polimento técnico. Se você passar numa funilaria, você que não é polidor, você vai ver muitas das vezes alguém dessa oficina de funilaria ou até uma estética automotiva falar assim, eu faço revitalização de carro, cristalização de carro e etc. No meu modo de entender, dependendo do estado onde você está, a cidade, tem gente que pegou aquele nome como polimento. Ah, eu faço cristalização no carro. Tem gente que, na cabeça dele, a cristalização é um polimento técnico, vamos supor. Tem gente que acha que essa cristalização, essa revitalização, seria um enceramento. E tem para outras pessoas que esses nomes que eu disse seriam um polimento que ele faz para levantar o carro. E tem muito cliente que vem aqui no estúdio que fala assim, eu queria fazer uma revitalização de pintura. E o carro dele está bem feio. E ele acha que o polimento verdadeiro, técnico, muito bem feito, aplicando um coating de cerâmica, é um nome revitalização de pintura, espelhamento, etc. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas eu vou repetir e ser breve. Quando a gente fala de espelhamento, a gente sabe que a 3M, quando ela entrou com força sobre polimento no Brasil, na década, no final de 90 para 2000, existia o nome espelhamento patenteado, no qual você fazia uma sequência de lixas até você fazer um corte, muitas das vezes ali o refino, e depois o lustro ou superlustro com alto brilho. Então o carro ficava com menos verniz, lixava pra caramba, fazia corte ainda, fazia um refino, pulava para um lustro, um superlustro, um alto brilho que a gente falava. Bom, tudo isso mudou, evoluímos, né? E muita gente ainda fala nesse nome, sem problema, mas ninguém segue isso. Porque isso veio lá das oficinas de repintura. É normal, repinta o carro, lixa o carro, pule o carro e depois você dá ali o lustro no carro. Tudo bem. Só que virou isso, esse marketing todo, né? Depois, dentro disso aí já, se falava em revitalização de pintura. Só que no meu modo, revitalização, cristalização, para mim nada mais é do que você fazer um enceramento no carro. Nada mais. Como é que você quer fazer uma cristalização? Não existe esse nome. Quando algum cliente vem aqui no meu estúdio, ele fala, eu queria cristalizar a pintura. Aí eu falo, o que é cristalizar para você? Aí ele fala, não, tirar o risco, tá muito feio, eu queria melhorar o carro. Eu falo, então você quer polir o carro de forma correta. É um bom polimento. Na minha visão como profissional e como professor de polimento há muitos anos, estudando bastante, viajando sempre, no meu modo de entender, só existe dois tipos de polimento: o bem feito e o mal feito. Por que eu vou falar o bem feito? Porque você é obrigado a zerar tudo? Bom, o bem feito é você inspecionar a pintura. Então você vai lá, chega o cliente, avalia a pintura do carro.
ver onde tem repintura, se tem verniz, se pode entrar naquela região e melhorar o máximo que puder. E, claro, se você consegue entregar o que é prometido. Agora, por isso que tem que inspecionar o carro todo para passar para o cliente o valor correto, para você pensar no seu setup. Isso é uma outra história. Agora, do que adianta, entenda o seguinte, do que adianta o cliente chegar para mim e falar assim, vou vender o carro está desse jeito aqui, e eu quero dar uma bola no carro. Ok, o que eu faria nessa situação, sendo que ele não quer pagar o polimento correto? E para mim, o nome é polimento técnico, correto? O que se faz ali? Tem gente que vai falar o polimento comercial. Mas o que eu entendo do polimento comercial? Eu entendo o seguinte: a pessoa tem que dar um brilho ali naquela região para melhorar o aspecto do carro estético, para ele anunciar o carro no OLX ou levar numa loja de revenda ou vender particular na casa dele. Tudo bem. Eu faria o seguinte: se vier um cliente aqui falando que nessa situação que está aqui, ele quer fazer um polimento comercial, já falando esse nome, eu vou falar com ele que eu não faço. Eu não faço, respeito quem faz. Ele só está batendo uma bola aqui. Só que eu entendo o seguinte: como que você vai polir o carro, ou seja, você vai pegar a sua máquina, pegar uma boina, pegar um composto, colocar aqui em cima e passar ele tentando não zerar, sendo que você é profissional, você quer entrar e fazer um bom trabalho. Você vai tirar parcialmente, eu não gosto desse nome, você vai remover parcialmente os riscos. Isso está errado. Você é profissional, gente. Como é que eu vou cozinhar? Vou fazer um risoto comercial. Então, eu não vou fazer um risoto de uma forma correta, não vou usar o arroz correto, não vou usar o azeite. Entenderam? Você vai fazer um risoto ou você vai fazer uma meia boca? Né? Não vai ficar bom. O cara não vai gostar do prato que você está fazendo. Estou fazendo essa comparação tosca para a gente entender. Não existe polimento técnico, existe o mau polimento. Ou pule direito, ou não pule. Por que eu estou falando isso? Nessa situação aqui, o dono não quer polir o carro, mas ele quer melhorar. O que eu faria aqui? Vamos simular? Pegaria o carro desse jeito aqui. Eu passaria uma clebar para descontaminar a pintura. Lava, descontamina, na minha visão. Aí eu vou e aplico um selante sobre a pintura com a máquina ou faço uma cera em pasta sobre o carro ou com a máquina. Então, vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui um selante, vou aplicar na boina de refino e vou passar uma rotorbital ali. Pronto, gente. Não é que você vai mascarar nada. Entenda o seguinte, você vai dar um brilho no carro. E pronto, gente. E outro macetinho. Aplicou esse produto aqui, tira ele com a cera líquida. Pronto, tá tudo bem. Você melhorou o aspecto do carro para o cara vender. O problema é do segundo dono que for comprar, que aí ele compra o carro e leva para nós para fazermos um polimento verdadeiro técnico, que é aí sim é o polimento. Entenda isso. Aí sim você vai polir o carro, vai fazer um bom corte, vai fazer um bom lustro no acabamento. Aí você vende um coating cerâmico. Ou pode aplicar um PPF, que o dono comprou o carro, ele está empolgado, ele quer fazer o carro ficar bonito. Tirar o DNA do antigo dono, prender o interior higienizado, hidratado o couro. Aí você vai lá e vende o polimento. Entenderam? Agora, eu não consigo entender da gente falar assim, não, deixa o carro aí, vou te cobrar R$ 400, vou fazer um polimento no seu carro comercial e amanhã você vem buscar, que já são 4 horas da tarde, amanhã você vem buscar o carro. Aí você vai lá, lava o carro mais ou menos e mete um produto lá. Aí o que acontece? A visão do brasileiro polidor. Eu estou explicando no meu modo. Muitos profissionais, se eu mostrar esse produto aqui, eles vão falar que essa cultura, tá? Que esse produto é só para polimento comercial, eu não entendo esse nome, e que ele só serve para mascarar. Na verdade, está errado.
Você não precisa pegar um composto só porque está escrito One Step que ele é para polimento comercial. Ele está escrito One Step porque com uma etapa você pode melhorar o aspecto do carro. Por exemplo, num carro novo, que tem pequenos defeitinhos, no qual o carro ele está zero e você pode aplicar esse produto para remover a pequena imperfeição. E pronto. E aproveitando, ele já tem uma cera ou um selante ali na composição. Uma etapa, um passo, como a gente fala, e está tudo bem. E está tudo bem. Ah, mas eu quero pegar esse carro desse jeito, usar esse produto comercialmente. Bom, eu não entendo como comercial. Você pode pegar esse produto e zerar essa situação que está aqui, é uma situação até leve, não é tão agressiva. Faça um bom polimento com ele. Tá? Ah, mas eu quero aplicar um coating, ele tem cera. E aí? Bom, você pode polir com ele, você pode cortar com ele, você pode depois pegar um lustro de outro produto que não tenha cera e passar em cima. Ok, vai tirar o excesso com IPA, lava o carro, aplica a IPA de novo, aplica o coat. Tudo bem. Ah, eu só tenho esse produto. Vai ficar a cera grudada lá na pintura. Compra um removedor de cera, meu amigo. Aqui, ó. Removedor de cera. Você aplica ele diluído com água, passa, a cera já sai, aplica o coat, sem problema nenhum. Tá? Então, isso que eu estou explicando é o que eu entendo para você não ficar vendendo um polimento comercial, porque eu tenho outra informação importante. Imagina você que vende para o seu cliente polimento comercial, porque ele só pode fazer o comercial e você pode fazer o comercial. Tudo bem, você quer fazer isso. Eu não faria. Você vai lá, mascara o carro, faz um polimento que não tem como falar que é polimento, porque não vai zerar. Aí, o senhor João, que é uma terceira pessoa, encontra o dono do carro na rua e fala assim, ué, tô vendo esse carro no sol, você poliu esse carro? Polia lá no fulano. Mas não está bem polido. Ou seja, para o cara que entende, que está vendo o carro, o seu João, ele vai te queimar, porque ele não sabe o que é polimento comercial, não sabe nada. Ele foi falar que fez com você. E aí, quando o cara for entender, ele vai achar que você poliu o carro do cara de forma correta, um bom polimento. E na verdade fez um péssimo polimento. Você não vai progredir, ele vai falar que você fez um polimento, que na cabeça dele não existe polimento comercial nem nada. Ou pule direito ou não pule, ó, não poliu bem. Te queima no mercado. Então, o que eu entendo como polidor profissional? Tá? A gente não enxerga o polimento comercial como polimento. Então, eu não vendo como polimento comercial. Eu vou vender um selante no carro. Eu posso muito bem pegar aquela Porsche ali que está ali, ó, falar, e o dono vir com ela zero aqui e falar assim, Pablo, tem pequenas marcas no carro de pano, pule o carro para mim. Eu posso sim entrar com esse carinha se eu quiser, tira essas marquinhas, está tudo bem, entendeu? Então, não há necessidade de você vender como um produto premium, master, um carro zero, se fosse a situação para a gente simular aqui, tá? Estão conseguindo entender o meu pensamento com relação a isso? Isso é o meu pensamento, tá? Então, vamos lá. O que eu faria aqui para explicar para o dono é o seguinte. Meu amigo, esse carro do jeito que está, o ideal, o correto é, se você quer vender o carro, pule o carro de forma correta. Eu vou te cobrar aí, vamos supor que esse carro é vamos botar hoje no mercado, o carro é um Nivus preto, tá? Olha, meu amigo, seu Nivus é 2022, 23, você quer vender esse carro hoje, você é o primeiro dono, você quer vender esse carro, estou vendo essa situação aqui de uma lavagem, você não quer melhorar o carro para subir o nível para o próximo dono, você vai vender ele com mais qualidade, sem o cara ficar chorando, pule o carro de forma correta, eu vou te cobrar aí R$1.000, eu vou polir o seu carro, eu vou aplicar um selante ou uma cera, você vai vender esse carro rapidinho, o carro vai estar todo polido, perfeito, bem cuidado. O dono futuro vai achar que o carro tem muito dono, muito dono. Você cuidou muito bem do carro. Faça um polimento técnico que vai valer a pena. Ele vai fazer. Então você pega um pedacinho do carro, mostra para ele. Agora, como que você vai fazer um polimento comercial nisso e falar que é polimento? É mais fácil falar, ó, eu faço isso para você por R$1.000. Você vai adorar o trabalho que eu vou fazer. Ou eu tenho uma segunda etapa para você.
O segundo plano, eu faço para você uma descontaminação de pintura, que é uma clay bar, mas ao invés de eu polir em seguida, eu vou pegar um selante, aí eu posso pegar um selante, vou aplicar com a maquininha para melhorar o brilho do carro e você vende carro. E aí cabe esse dono depois trazer para mim ou para um profissional que ele queira para polir o carro de forma correta, que é o polimento verdadeiro. Agora, nesse caso, eu entendo como uma cera. Passa um selante e uma cera. E está tudo bem. Entenderam? Agora, do contrário, eu não usaria maquiamento aqui. Eu não ia usar produtos de maquiagem aqui. Por quê? Porque na primeira chuva vai sair. Aí, mas você está falando do selante. Não, eu estou falando só para melhorar o brilho do carro. Não estou falando para encobrir isso aqui, não. Ó. Ele pode até encobrir, porque o selante vai encobrir um pouco. Ele vai ter o poder de preenchimento. Só que eu não quero vender para ele o preenchimento, eu quero vender para ele o lustro, o acabamento, para ele ver que o carro está encerado. E aí cabe a ele polir o carro depois. Entenderam? Porque se você vender como polimento, vai ficar na cabeça do cliente que você está polindo o carro, ele está achando que vai ficar maravilhoso. Não vai. E outra coisa, como é que profissionais aqui no Brasil, muitos deles, já tem a cabeça de zerar tudo? Quando você vai vender um polimento comercial, como é que você vai ficar falando assim, parcialmente, eu vou tirar 50%, 60%? Você vai medir isso? Você vai mensurar isso? Não tem como. E da sua cabeça, você vai querer fazer um bom trabalho. Aí o seu polimento vai sair barato. Porque você está acabando vendendo um técnico para o cara, porque você quer fazer técnico, só que com o preço do comercial, que para mim não existe. Entendeu? Então, em vez de você vender um polimento de R$ 1.000 pro Nivus, você está vendendo um polimento de 350, 400, querendo zerar o carro. Aí tem muito colega meu que fala, não, eu melhoro 100% o capu e faço o resto mais ou menos. Tá errado, gente. Você não está sendo profissional ético. Tem que explicar para o dono, olha, nem tem como uma mulher ir no salão de manicure fazer a unha e fazer uma unha parcialmente, comercialmente. Ou a manicure vai pintar a unha direita e fazer direitinho, ou não tem como. Vai fazer a cutícula, lixar e tal, pintar. Não tem como fazer. Entendam dessa forma. Agora, eu faria aqui um polimento técnico para ele. Pronto, não quer? Passa cera, clebar e cera. Ou clebar e selante. E está tudo bem, na minha visão. Agora, vamos para a prática. Vamos simular aqui o que eu entendo do polimento comercial, que eu vou tentar fazer um polimento comercial. E eu vou tentar fazer o outro lado, o bem feito, que é o verdadeiro polimento. Eu vou virar a câmera aqui. Ó. Então, dando sequência no nosso querido vídeo, eu virei a câmera aqui. Vamos supor que o cara vai vender um comercial, tá? Que para mim tá errado, tá? Para mim tá errado. Vou pegar lá o produto que ele vai vender como comercial. Vamos lá. Aí ele vai botar as gotinhas dele na boina. Vamos pegar uma banha de espuma para simular, mas eu também posso fazer com a banha de lã, mas aí já está errado. Olha bem para mim aqui, ó. Aí eu já penso errado. Se você já está pegando uma banha de lã para fazer polimento, no qual você está colocando como comercial, que para mim não existe, eu volto a dizer, para mim não existe, você já começou a polir o carro, cara. Você já começou a usar lã no carro, você já está agredindo o verniz. Você já quer remover defeitos. Então, você já está polindo, cara. Então não há necessidade de você fazer isso. Então pega uma banha de espuma, tá? Mas vamos simular esses erros aí. Vamos lá. Vamos simular isso. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse pedaço aqui, ó. Eu acho que a câmera vai pegar essa parte aqui. Vai. Vamos lá. Você vai lá fazer comercial, tá? Bom, eu
Eu estou simulando que eu estou fazendo um polimento comercial. Então, vamos lá. Tirei e removi algumas imperfeições. No vídeo está até bonito, tá? De longe. Mas olha lá na Scan Grip. A gente tem ali defeitos, tá? Então, na Scan Grip, polindo de forma que eu tenho equipamento para iluminação, eu não zerei. Vamos simular o tal Nivus, tá? Vamos supor que é um Nivus. Cara, como é que você vai vender isso aqui, falar que poliu, e o cara não vai entender, vai falar que você poliu lá no jogo de futebol, o pessoal vai achar que você não sabe polir. Mas ele não sabe falar que foi um polimento comercial. Tá? Ele só deu brilho na minha opinião. É claro que ele removeu algumas imperfeições, sim. Só que ele fez, na minha opinião aqui, uma remoção que eles falam parcial, que eu não gosto desse nome, e aí ele vai passar uma cera aqui. Beleza. Só que se eu passar um IPA aqui, pode ser que eu remova alguns polímeros, que são plásticos, que eles podem mascarar, encobrir alguns defeitos, né? Então, ó, a gente vai passar bastante IPA e vai mostrar a realidade. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Aí você poliu. O que eu acho nessa visão aqui, se eu virar a câmera para mim, o que eu mostrei ali é simples de entender. Se você viu o vídeo, você pode voltar, você percebeu que eu até fiz um bom polimento com um produto que entrou e fez um polimento mais leve. Eu não vou falar comercial, eu fiz um polimento leve. Eu poderia ter falado que eu fiz um refino, porque eu usei uma boina até para corte leve, eu usei um produto que não é tão agressivo igual você pegar um da mesma marca de corte, o Cut, por exemplo. Entenderam? Apesar dele fazer um bom cortezinho, como eu falei, até simulando aquele carro novo lá, o Porsche. E aí você pode vender para o cliente, na minha concepção, esse produto até como um lustro selante, porque ele dá um lustro. Então, o que você fez ali? Eu não vou falar polimento. Passou a máquina no carro, tirou o produto, só que você pode não entrar tanto igual eu entrei. Passa ele levemente, faz um lustro com ele com um selante. Ele tem aqui na composição. Ele é como se fosse uma cera. Ele dá aumento de gloss. Tá lá, ó. Ele corta levemente, ele faz um brilho, ele tem a proteção. Pronto. Você não vai falar, eu não entendo, não tem como vender como polimento bem feito. Não é um polimento, entendeu? Eu passei e melhorei um pouco a pintura como um lustro. Eu entendo isso. Porque da forma que eu mostrei, se eu botar lá no sol e uma terceira pessoa ver, ele vai falar assim, mas você poliu esse carro, tem aquelas marcas ali ainda. Você pode até repetir, tentar entrar mais ou trocar a boina. Mas aí pensa comigo, você vai entrar com uma boina de lã para fazer um polimento comercial, amigo. Você está fazendo polimento técnico. Não tem como você entender assim, vou fazer um polimento comercial. Eu vou entrar com 3 boinas ou 2 boinas. Então você está polindo o carro, cara. Então pule direito. Entenderam? Resumindo, pule direito. O que eu poderia fazer para consertar isso aqui que está aqui? Eu poderia ligar para ele e falar assim, não, vamos fazer um bom polimento, seu carro está ficando bonito. Eu vou colocar R$ 1.000, como eu falei. Entendeu? Na minha concepção é isso. Não tem como eu vender como comercial. Ficou até legal, mas não tem como. Eu não entendo isso. Agora, eu faria o seguinte, fiz um enceramento no teu carro. Quanto que é? 450. Pronto. R$ 450. Você passa a maquininha no carro rapidinho e resolve. Eu penso nisso. Tem gente que vai falar que isso é uma cristalização, dependendo do estado onde o cara mora. Você cristalizou a pintura. Eu não entendo nesses nomes aí. Eu falo assim, eu encerei o carro. Tá? Eu passei um produto para lustrar e encerar. É um produtozinho leve, só para quebrar o galho. Pronto. Foi. Entenderam? Você pode apelidar isso como um polimento no seu caso. Você que está aí me assistindo que faz isso. Eu respeito. Só que eu não entendo que isso é um bom polimento. Tá? Eu não adianta também agora eu entrar com polimento, mostrar que eu sei polir. Não é isso. Polir, todo mundo aqui sabe polir. O que a gente quer fazer e entender são esses processos. Você quer ver um exemplo? Eu vou simular aqui, ó. O que eu arranhei aquele PPF ali, aquele capô, foi com. Deixa eu pegar aqui no estúdio, ó. Foi com line de PPF, que ele risca muita pintura, ó. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Vou pegar esse produto.
O line é a parte inferior aqui do PPF. Eu vou simular os riscos, ó. Olha lá, risquei bem. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu risquei de novo a pintura. Acabei de fazer isso aqui, ó. Acabei de fazer. Olha lá. Acabei de fazer. Se eu simular esse carro aqui, eu vou virar a câmera para ficar melhor. Virei, agora sim fica melhor porque eu estou sozinho aqui. Vou até fazer mais, ó. Vou fazer mais isso. Até para você estudar é legal. Você pega o line, que o line do PPF, o line do isso filme, você acaba simulando erros que são só a máquina de lavagem, tá? Eu estou simulando problemas leves aqui. Porque a gente pode simular que o senhor João tem um Corolla. E isso aqui ficou de tanto lavar errado no Corolla dele, né? Você pode arrumar isso de uma outra forma, não falando polimento comercial. Você quer ver uma coisa bem interessante que você pode vender para o seu cliente? No meu caso eu faço. Pega um composto que você gosta de polimento, tá? Você pode sim pegar uma boina de lã, que aí nós vamos falar de polimento. Vamos pegar uma boina de lã, que eu vou pegar aqui. Pegar uma boina de lã. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 gotinhas. Eu vou simular o seguinte. Eu vou fazer um polimento para ele em uma etapa. Que eu não vou vender como comercial, e sim como polimento técnico. R$ 1.000 o corolão dele. Olha lá, ó. Vamos dar um acabamento agora, ó. Só tirei o peso da minha mão da máquina. Já estou lustrando, ó. Ó o composto. Substrato agora. Esse composto ele é muito bom porque você pode trabalhar mais com ele, ele não resseca a pintura. Olha só. Aí, lembrando, tá? Eu tenho alguns riscos muito fissuras muito fortes nesse capô, que foi um estudo de PPF que eu já falei aqui no estúdio, né? Tem vários estiletes de marca, né? Os nossos alunos vêm treinar com o PPF aqui em cima, fazendo cortes para não deixar vazar. Então, o primeiro contato deles é esse capô. Olha lá, a gente fez uma etapa ali. Vamos ver, ó. Tirando isso aqui, ó, que são cortes de estilete, a gente zerou a pintura em uma etapa, usando um outro produto. Então, deixa eu virar a câmera aqui para mim. O que eu quero dizer, se eu voltar a sentar aqui, eu quero dizer o seguinte: se você entrar com uma etapa só, você já resolve aquela situação fazendo um bom polimento técnico. Na minha opinião, um bom polimento bem feito, né? Verdadeiro polimento. Nada adianta você vender um polimento comercial cobrando muito barato. Essa é a visão do vídeo.
e tentando quase chegar no técnico ou nem passar perto e não ganhar dinheiro e gastar seu tempo. E esses nomes, essas nomenclaturas, para mim, elas são encerramentos, tá? Na minha opinião. Mas eu sei que é porque eu estou em Minas Gerais e em Juiz de Fora. Aqui eu falo o bom polimento ou não tem polimento. Ou tem um enceramento que eu posso até falar, dependendo do cliente, que ele vem de outro lugar, que eu vou cristalizar a pintura, que eu vou aplicar uma cera, tá bom? Mas nada demais. Eu descontamino e aplico uma cera, beleza. É porque tem gente que vende as outras nomenclaturas, como eu falei, e confunde todo mundo, né? Agora, eu tenho essa visão. E outro papo que eu vou falar aqui. Eu vejo muito influenciador hoje ganhando produto e fazendo vídeos assim. Polimento eu sou contra mascarar, mas usa esse produto aqui que tem grafeno nele. Pessoal, não existe grafeno, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, ó. Todo produto que está escrito grafeno nele é um marketing. É marketing, não tem grafeno ali. Você vai botar grafeno no polimento, cara? Para quê, cara? Polimento precisa de grafeno? Grafeno é caro, tá? Por que uma Menzena, uma Quasheme, uma Sonax, e de outras marcas top de linha no mercado, não coloca grafeno ali? Porque não existe, tá? Nem coat cerâmico, você pega várias marcas aí. E outra coisa, eu já falei aqui, eu uso coat que tem até escrito grafeno nele. Lê aqui, quer ver? Olha só como que eu sou verdadeiro. Ó, tá escrito grafeno aqui? Grafeno. Você acha que tem grafeno ali? Tem nada, cara. E eu falo com o meu cliente, ó, tô te mostrando a embalagem, mas não tem grafeno aqui. Isso aqui é um marco de capilaridade no coat. Ele tem mais dureza, ele tem mais sílica, tem mais sílicas mais topo de linha, que dão um endurecimento melhor no coating, tem uma resistência química maior. Mas esquece esse nome grafeno. Ok? Ok. Então tá tudo bem. Então tô botando um bom coach no teu carro. Confia no Pablo que sabe o que tá fazendo. Agora não caiam nessa, tá? E esse bate-papo que eu fiz aqui é só para mostrar algumas opiniões minhas. Ah, e detalhe, né? Você viu o Pulino ali, vai, peraí. Vai alguém falar que eu não passei IPA. Esqueci disso, cara. Peraí, que sempre tem um feed mãe aí. Acabei de polir, calma aí. E olha que o capu tá ruim, tá, pessoal? Eu quero pintar esse capu. Eu vou ligar pro meu pintor essa semana para ele pintar para mim. Tá tudo bem. Vamos virar a câmera, porque senão aparece um maluquinho aí e fala que a gente não zerou o que estava fazendo no capu que já está ruim, que é um capu de aula, mas que tem aí, não temos defeitos aí de mascaramento no capu, tá? E uma etapazinha só para mostrar minha visão sobre essas nomenclaturas. Eu quis só dar um spoiler do que eu vejo nesse mercado com relação a polimento técnico, fala polimento comercial, como eu volto a dizer, eu não entendo como polimento, tá? E defendo e respeito quem trabalha com isso, tá? A gente sabe que muita gente vive de polimento comercial, mas é só a minha visão estratégica de um bom profissional polidor. E é isso. Em breve eu vou voltar para fazer mais vídeos sobre polimento. Eu vou trazer uma nova linha aqui no YouTube para mostrar que eu tenho usado, eu não tenho mostrado, de boinas e compostos muito legais. E vai ser um prazer estar mostrando para vocês que já estou usando, já tem mais ou menos 40 a 50 dias. E eu gostei muito da linha e agora estou pronto para falar dela, porque eu usei em bastantes carros, usei as boinas até eu ver se ia dar defeito e não deram defeito, então é um produto bom. Linha alemã, europeia, que está no Brasil. E a gente vai estar usando ela aqui com muito carinho e mostrando aqui para vocês sempre novidades. E eu vou estar sempre mostrando conteúdos interessantes de estudo para a gente bater um papo profissional. Esse mercado a gente sabe que está meio louco. Muita gente sai abrindo um canal falando um monte de coisa e às vezes o cara não tem muita base. Então é bom falar com quem entende, com quem estuda, com quem tem certo uma história, para a gente estar sempre falando a realidade aqui. Aquele abraço, pessoal, até mais.